Nessa terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro discursou na abertura da Assembleia Geral da ONU, que acontece em Nova York. Nesse primeiro discurso como chefe de Estado das Nações Unidas, o brasileiro falou sobre a soberania do país, sobre a Amazônia e aproveitou para criticar a imprensa mundial. Em primeiro lugar, meu governo tem o compromisso solene com a preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável em benefício do Brasil e do mundo. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com espírito colonialista. Questionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania. Por sua vez, o presidente da França, Emmanuel Macron, rebateu as críticas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro. Sobre a preocupação com a Amazônia, o francês afirmou que a imprensa que não se trata de um interesse econômico na floresta, mas é pensando no futuro dessa região, que é um bem comum. A gente mudou de assunto para falar que a operação da Polícia Federal contra o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, ainda está gerando ações no Senado. Líderes decidiram cancelar a sessão da Comissão de Constituição e Justiça, que aconteceria hoje para dar continuidade à votação da reforma da Previdência. A cúpula do Senado considerou a ação da Polícia Federal como um abuso de autoridade e adiou a votação da reforma da Previdência na CCJ para a próxima terça. E a votação no plenário do Senado, que aconteceria amanhã, para a próxima quarta. Apesar desse atraso, líderes do Senado pretendem votar o segundo turno da proposta em plenário até o dia 10 de outubro. E de acordo com o sindicato local, os metalúrgicos da Embraer estão em greve por tempo indeterminado, isso em São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo. Lá, essa produção de aviões está 100% paralisada. Essa é a primeira paralisação da fábrica em 5 anos. Os grevistas pedem um aumento real do salário e também a preservação dos direitos que estão na convenção coletiva dessa categoria. Na última sexta-feira, o aviso de greve já tinha sido protocolado na Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. A Suprema Corte Britânica considerou ilegal a suspensão do parlamento. Os 11 juízes dessa corte decidiram de forma unânime que o pedido do primeiro-ministro Boris Johnson é ilegal e que não tem efeito nenhum. O presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow, disse que o parlamento britânico vai retornar ao trabalho já nessa quarta-feira. Para a presidente da corte, Brenda Halley, a decisão teve um efeito de frustrar ou então impedir a capacidade do parlamento de desempenhar as suas funções constitucionais sem uma justificativa razoável. Os 11 juízes também ordenaram a retomada de seus trabalhos assim que possível. Cabe ao parlamento, em particular ao presidente e ao presidente da Câmara dos Lordes, decidirem o que fazer em seguida. A menos que exista alguma regra da qual não tenhamos o conhecimento, eles podem tomar medidas imediatas para permitir a retomada da Assembleia. As duas câmaras tiveram seus trabalhos suspensos por 5 semanas a partir do dia 10 de setembro. Antes disso, Johnson sofreu uma rebelião entre os conservadores, perdeu a maioria absoluta e teve negada a sua proposta de eleições antecipadas. Também viu ser aprovada uma lei que forçaria um novo adiamento do Brexit. Johnson justificou o recesso para a preparação do seu programa de políticas nacionais, uma prática que dura em média 10 dias. Os críticos do premier o acusaram de silenciar a oposição para levar o Reino Unido a uma saída sem acordo da União Europeia. O presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow, disse que o parlamento britânico vai retomar os trabalhos nessa quarta-feira. A ativista pró-União Europeia, Jean Miller, comemorou essa decisão da Suprema Corte. É uma vitória para a soberania parlamentar, a separação de poderes, também a independência da nossa Corte Britânica. A decisão de hoje confirma que nós somos uma nação governada pelo Estado de Direito, lei que ninguém, nem mesmo o primeiro-ministro, está acima. A gente fala agora de economia, porque o dólar comercial se manteve estável hoje e está sendo negociado a R$ 4,17. Já a Bolsa de Valores aqui de São Paulo teve uma queda grande logo após as notícias de que o impeachment do presidente americano Donald Trump vai ser apresentado pela Câmara dos Deputados nos Estados Unidos.
A Ibovespa está em baixa de 0,74%, com 103.861 pontos. A gente vai ficando por aqui, mas é claro que a notícia não para. Daqui a pouco tem mais uma edição do Boletim do Jornal da Record.